nós vamos falar. Hoje, a nossa palestra, ela foi baseada no livro Pão Nosso, escrito por Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, mais especificamente no capítulo 57, intitulado Perante Jesus. Quando eu estava buscando as imagens para fazer essa palestra, eu me deparei com essa. E, como não existe coincidência, eu achei bem a calhar. Se vocês observarem, o pintor nessa obra colocou todo tipo de patente material que nós conhecemos no mundo terrestre. Aqui a gente tem os capitães franceses, os faraós, os cruzados, gladiadores, exército americano. Todas as grandes forças mundiais, um chefe Apache, e todos se ajoelharam diante da presença de Deus. E no final dessa palestra, vocês vão perceber que esse é o ponto de mostrar como a gente deve se desfazer da ilusão material, da ilusão dos olhos, da ilusão da vida material, das patentes, do lugar em que a gente ocupa na vida, para se ajoelhar e se colocar no lugar em que nós deveríamos. Esse trecho, essa passagem, foi retirada da carta de Paulo, de uma das epístolas de Paulo aos Colossenses. Um resumo breve: as epístolas de Paulo, as cartas que Paulo escreveu para as cidades onde foram fundadas as primeiras igrejas cristãs, elas funcionavam, a finalidade de Paulo era comunicar entre si as igrejas, principalmente fazer com que a palavra de Deus fosse difundida. Paulo encorajava aqueles que recebiam as cartas a fazer cópias delas, e assim, várias cópias, para que não se perdesse na humanidade, que hoje a gente sabe que é uma coisa inteligentíssima. Se as originais estivessem em uma única cópia, na verdade não existem originais, né? Se estivesse na mão de uma única pessoa, talvez a verdade fosse modificada. E tem esse trecho que diz: é tudo quanto fizer, desfazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Paulo escreveu essa carta porque naquele tempo estava havendo a igreja de Colossos estava tendo uma dificuldade gigantesca. As pessoas que pregavam, os responsáveis pelaquela igreja, vinham acatando ritos, endeusando pessoas mais que a religião, assumindo situações como jejum, como sacrifícios corporais, como suplício, coisas desse tipo. E as pessoas estavam tirando a atenção do ponto central, que era o modo de vida que se deveria ter tomado, as atitudes, matando dentro de você mesmo as más inclinações que você tem e se virando para esse tipo de procedimento, como se isso fosse redimir o mal que tivesse sido feito, e não a reforma interna. Ok. Um pouquinho mais à frente, no texto, a gente encontra essa passagem. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Aqui, como encarnado, no nível evolutivo que a gente se encontra, a gente ainda não tem noção do trabalho, realmente, da amplitude da vinda do Cristo à Terra. Mais à frente, eu vou falar de um personagem que realmente encontrou o Cristo, que esteve aqui com ele. E se a gente pensar em Jesus como espírito puro, perfeito, evoluído, diminuir o seu perispírito para caber no espírito humano e encarnar entre nós com um propósito gigantesco que a gente ainda não entende, e ainda assim foi levado à cruz, foi levado ao suplício. A gente tem, mais à frente, a gente vai ter noção do tamanho do trabalho, do tamanho da grandiosidade de Jesus. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para exiliações de valor infinito.
Aqui ele fala de homem culto, mas ele está se dirigindo à inteligência humana, a inteligência que é dada a cada um de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz, Kardec trata da missão do homem inteligente na Terra. Se Deus em seus desígnios nos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizes para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento em que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Ou seja, em resumo, isso aqui seria toda a aptidão que nos foi dada para compartilhar ao próximo, não para segurar em nós mesmos. Se a inteligência nos foi dada, quando ele diz aqui, encontraria sempre, essencial às suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para realizações de valor infinito. Quando ele fala de valor infinito, ele está falando da eternidade do espírito. Ele não está falando de usar a nossa inteligência para apenas arrecadar bens materiais nessa existência. Lembrando que a vida humana é um sopro diante da infinidade da alma. Então, se isso foi dado, seria muito infantil acreditar que Jesus veio à Terra, se sacrificou, deixou a lição que deixou, nos deu, permitiu que, porque nós sabemos que não se cai uma folha sem que Jesus permita, permitiu que nós avançássemos intelectualmente, que nós avançássemos tecnologicamente, para que nós acumulássemos riquezas. É muito tolo pensar dessa forma de um espírito tão evoluído como Jesus. O trabalho digno é a oportunidade santa, dentro dos círculos de serviço. A atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Mais uma vez, Emmanuel traz no Pão Nosso, falando da personalidade eterna. Quando ele diz o trabalho digno é a oportunidade santa, ele diz todo tipo de trabalho, todo aquele trabalho que você desenvolve. Trabalho fora de casa, trabalho dentro de casa. Ser mãe é um trabalho, ser esposa é um trabalho. São as situações em que Deus nos colocou, em que a vida nos colocou, para que nós pudéssemos desenvolver esse trabalho da forma mais digna, da melhor oportunidade, para que a gente não se envergonhe perante Jesus. Quando eu digo isso, eu espero que a gente não pense como um tribunal, que a gente, como as religiões antigas pregavam, que a gente um dia vai ficar de frente a uma pessoa e essa pessoa julgará o bem e o mal. Não, não vai ser assim. Nós mesmos vamos nos julgar. Nós mesmos vamos nos desonrar. E por isso nós vamos penar. Então, que a gente use o que a gente tem para que faça o bem, para que a gente consiga evoluir, para que o nosso propósito seja atingido. No próximo slide, vou passar um vídeo que, embora o título seja esse, como entender a nossa missão, se recebemos o benefício do esquecimento, o que o vídeo trata é mais a questão de como nós escolhemos cada missão, como nós escolhemos cada passagem, cada dificuldade, e muitas felicidades também, mas que algumas delas nós não escolhemos, mas o nosso meio de agir fez com que elas chegássemos até nós, mas ainda assim elas têm que ser enxergadas como aprendizado. Olá, amigos da TV Mundo Maior. O espectador Adriano, de Belo Horizonte, possui algumas dúvidas sobre o planejamento reencarnatório e sugeriu que nós comentássemos sobre o assunto aqui no boletim. André, ele gostaria de saber se todas as reencarnações existem missões a cumprir. Na natureza, todos têm missões. O urubu tem uma das missões mais importantes que existe na natureza, que é consumir aqueles organismos que estão em estado de putrefação, nos livrando daquele odor, né? Todos nós temos missões. Nós podemos ter a missão com o nosso núcleo familiar, receber os nossos filhos, amá-los, educá-los, dar-lhes condições de que sejam seres plenos no exercício de suas vidas. Alguns têm a difícil e importante missão de auxiliar seus pais na melhor idade. As missões elas podem ser voltadas
a uma profissão, a uma área científica. Enfim, cada um de nós temos missões. Paulo de Tarso nos traz que, em um dos trechos de sua obra, que será dada a intendência das pequenas coisas. Se nós fizermos essas pequenas coisas bem, nos será dado a intendência das grandes realizações. Muitos de nós almejaríamos o lugar de Gandhi, de Chico Xavier, de Martin Luther King, mas nós precisamos primeiro nos dedicar às missões que estão mais próximas de nós. Se formos bons missionários com os encargos que já nos foram trazidos, né, nós naturalmente receberemos as missões maiores. Então, você citou Gandhi, Martin Luther King, né, pessoas que tiveram um papel importante para a humanidade. Foi uma escolha deles, ainda no plano espiritual, passar por essas missões? É mais do que escolha, é uma oportunidade de trabalho, né? Ou seja, são espíritos que estavam prontos, sabiam que estavam prontos e precisariam vencer esta etapa de suas vidas, né? Aceitando o trabalho que lhes foi ofertado. Mas para que, retornando até, né, é o que já falamos, que é importante que as pessoas se atinem disso, né? Mas para que eles recebessem estas grandes missões, eles deram conta das suas missões menores nas encarnações passadas. A missão de um grande missionário, e aí sim é preciso fazer uma diferenciação, né? Nós que somos seres medíocre nós não estamos nos referindo a nós próprios como de forma pejorativa, mas medíocre é de média. Nós que somos medíocres, nós temos as nossas missões do nosso núcleo familiar, retomando aquilo que já falamos. Então, sejamos firmes nestas missões que nos foram otorgadas, que são importantíssimas missões. E estes espíritos, sem dúvida nenhum, um dia nós seremos missionários de maior envergadura, tal qual estes foram. E tem como saber se nós estamos cumprindo aquilo que foi planejado no plano espiritual? Há indícios bastante fortes para que saibamos qual que está o nosso papel na missão que nos cabe. Como é que está o nosso núcleo familiar, as pessoas mais próximas de nós? Como é que nós estamos agindo no ambiente profissional, na sociedade? De que forma que nós estamos caminhando em todas as áreas da nossa existência? Na medida que as respostas venham e elas demonstrem que há uma evolução, né, daquilo que fomos lá no início da nossa vida, na atual encarnação, e no momento atual, isso nos dá indícios de que estamos indo bem. A culpa também é um fator bastante norteador, embora há criaturas que têm em si cisões psíquicas tais que aumentam sobremaneira a culpa que muitas vezes sequer deveriam sentir, né? Mas se estamos sentindo culpa, nós temos a bendita oportunidade de transformar essa culpa em trabalho, né? Ok, o que eu faço? Algo está sinalizando que não está bom. O que eu faço para que se torne bom? E aí vem o processo do autoconhecimento. Mas absolutamente é bastante importante que tenhamos paz em nossos corações, que estudemos a nós próprios, que tenhamos uma prática espiritual para poder buscar a harmonia com o universo. Não nos esqueçamos que todas as noites, quando nós, especialmente se fizermos um bom exercício antes de dormir, que é o exercício da oração, de passar o dia em revista, nós estaremos adiante dos nossos amigos espirituais, o mentor, o anjo da guarda, que vai nos dizer, olha, estamos indo muito bem por aqui, precisamos acertar por ali. Nós sempre teremos intuições daquilo que nos cabe fazer. Só que aí sim cabe o nosso papel. Nós aceitaremos as nossas intuições proativas ou nós vamos para a zona de conforto. Se nós aceitarmos as nossas intuições proativas, a gente vai fazer aquilo que nos cabe, seremos missionários de acordo com o tamanho dos nossos ombros. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E você, tem algum assunto que gostaria que fosse comentado aqui no boletim? Então escreva para... Então, comentando um pouco esse vídeo, essa parte que Paulo fala da importância, essa parte que Paulo fala da importância de fazer as pequenas coisas, é uma característica crucial do ser humano. Porque nosso coração está preparado. Porque
a centelha divina está dentro de cada um de nós. E essa vozinha que está dentro da nossa cabeça, que às vezes nos impõe culpa, como ele falou, às vezes a gente vê alguém fazendo caridade, às vezes nós vemos alguém fazendo uma doação, ou muitas vezes a gente vê uma coisa na televisão, passou pessoas se deslocando até a África para encontrar pessoas. A gente vê situações de bondade em nossa frente e a maioria de nós tem um gatilho que instala. Talvez eu não esteja fazendo isso. Não, talvez eu não esteja fazendo o que eu deveria. Então, né? Essa é a oportunidade que eu estou falando. A culpa, embora muitos achem que é um sentimento ruim, não é um sentimento ruim. É um sentimento de acorde. Acorde, porque o correto está dentro de nós, a gente carrega conosco. Só que às vezes a gente escolhe não fazer. Aí hoje eu estou muito cansada. Aí hoje eu trabalhei o dia todo. Aí hoje eu fiz isso, não vou fazer, vou deixar para semana que vem, E semana que vem não chega, e semana que vem chega, e eu estou cansada. Eu ainda estou fazendo. Mas, algumas vezes, quando eu quero me divertir, não que desopilar não faça parte do que nós temos. Existe a lei, uma das leis que explica a lei do descanso. Então, nós temos que saber quando parar, mas nós temos que saber quando mover. Lembremos que a espiritualidade, ela trabalha com deadlines, cenários, ela trabalha com programações milenares de 100, 200 anos para que a humanidade evolua esse pouco. Mas o que ela pede de nós é que a gente saia da inércia. Porque o que Jesus pede de cada um de nós é esse esforço para que a gente receba isso. Sempre que a gente faz um pouquinho, nós recebemos muito, infinitamente mais. A progressão do bem, quanto o bem volta, é muito maior do que o esforço que a gente espera. Nesse slide, agora é onde eu queria trazer esse exemplo do Novo Testamento. Lucas, no capítulo, no versículo 19, de 1 a 10, Lucas trata da passagem de Jesus por Jericó. Jericó ficava aqui. Jericó foi uma das últimas cidades que Jesus passou antes do martírio de Jerusalém. Jericó era uma cidade antiga, muito antes, 9.000 anos antes de Cristo, tá? Uma cidade comercial, era a cidade mais próspera da Galileia, depois de Jerusalém. Jerusalém era a cidade mais próxima da Galileia. Como cidade próspera e comercial, 9.000 anos, vamos lá, há 11.000 anos atrás, como é que vocês acham que era Jericó? Corrupta, extremamente materialista, onde as maiores riquezas se concentravam, onde o comércio e tudo que a excessiva atenção ao dinheiro traz, todos os malefícios. E Jesus decidiu passar por lá. Chegando em Jericó, em Jericó havia um comerciante muito famoso. Essa passagem foi tirada de Lucas, chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem de estatura baixa, todavia era famosíssimo por sua riqueza. Zaqueu era um publicano. Para aqueles que não sabem, publicano era também um judeu. Existiam os fariseus e os publicanos. Os fariseus eram aqueles judeus que seguiam as tradições judaicas, normalmente religiosos. Os publicanos eram judeus, mas eles não eram bem quistos na sociedade, porque eles eram os cobradores de imposto. Ou seja, eles trabalhavam para Roma. Eles retiravam dinheiro do próprio povo. Então, ninguém gostaria de receber um publicano na sua casa. Ninguém queria receber um publicano como hóspede ou como amigo, porque eles tiravam dinheiro do próprio povo. Muitos deles não eram tão honestos. Zaqueu era um desses. Rico, rico, rico. O Testamento descreve ele como um homem riquíssimo. E que parte de sua fortuna foi adquirida não de forma correta. Mas Zaqueu trazia dentro do coração um desconforto. Aquele desconforto que ainda hoje, 2.000 anos depois, é natural em todos os corações que se prendem à materialidade, que se prendem aos ganhos materiais. Aquele não sei o que a gente traz dentro da gente,
e não sabe dizer porque a gente não é 100% feliz, porque a gente não é 100% realizado. É muito comum eu ouvir pessoas falando que, eu, às vezes, as pessoas, as palavras das pessoas, eu às vezes até sinto vergonha, porque eu tenho tudo, a minha vida é tão boa, eu não tenho do que me queixar, eu tenho saúde, eu tenho... Mas eu não sou feliz. E é esse desconforto que Zaqueu tinha. Zaqueu ouviu falar do Nazareno. Ouviu falar desse homem que curava não só o corpo, mas que curava a alma. Que curava aquilo que estava dentro, que curava corações. E no meio da multidão, e a multidão começou a se aglomerar nas ruas de Jericó, porque o Nazareno ia passar. Só que lembrem-se que Zaqueu era um homem baixo. Quando Zaqueu viu a movimentação começar, Zaqueu correu, passou e empurrou toda a multidão, procurou um lugar alto e subiu numa árvore, para que ele visse Jesus passar. Zaqueu era modesto, embora tenha adquirido a riqueza daquela forma, era um homem modesto, porque ele só queria Jesus. E quando Jesus se aproxima de onde Zaqueu estava, se vira para Jesus e diz: Zaqueu, desce depressa. E hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu fez esse esforço, porque ele só queria ver Jesus. Jesus. Naquele tempo era normal, quando você dava um banquete, deixar as portas da sua casa abertas, para que a multidão curiosa visse quem estava ceando na sua casa. E claro que a multidão não entendeu os atos de Jesus, como era muito comum naquele tempo, na maioria das passagens que a gente vê, como o Nazareno, o Salvador, um homem santo, se senta com um publicano, um homem repudiado por toda a sociedade. Em reconhecimento, assim que Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu diz: Senhor, eu darei toda a minha fortuna aos pobres. Aqueles que fiz mal, aqueles que retirei o que eu não devia, eu retribuirei 4 vezes. E Lucas descreve que as palavras de Jesus são: este foi salvo. Este foi salvo porque ele é um filho de Abraão. Naquela época, filho de Abraão queria dizer que herdeiro do reino dos céus. Essa atitude de Zaqueu mostra que Zaqueu tinha um coração pronto. Zaqueu já queria ver Jesus. E aqui a gente pode analisar 3 situações que fizeram com que Jesus olhasse para Zaqueu. A angústia de Zaqueu, como eu falei, Zaqueu era um homem muito rico, porém incomodado, como aqueles que vivem apenas realizando os negócios humanos, trazem consigo uma angústia que sempre visita os corações mais preparados, porém iludidos com a linha horizontal da vida material, com os negócios humanos. Zaqueu fez o esforço. Ele viu obstáculos, ele viu a multidão, ele era um homem baixo. E eu não estou falando de... Era uma multidão mesmo. Porque a entrada de Jesus, como todos sabem, quando Jesus entrou em Jerusalém, foi uma coisa colossal. Chamou a atenção, inclusive, dos governantes romanos. Quando ele chegou em Jericó, não foi diferente, porque a fama dele já vinha de 2 anos, de mais de 2 anos, de quase 3 anos de pregação. Então, Zaqueu identificou dificuldade, traçou um plano e seguiu adiante, com o coração pedindo apenas para ver Jesus. A terceira situação que a gente pode identificar no comportamento de Zaqueu é a recompensa. Zaqueu tinha um coração pronto, mas ainda não enxergava a existência na linha, vertical. Quando eu falo, às vezes aqui na palestra eu vou falar da linha horizontal. Quando eu falo da linha horizontal, eu estou me referindo ao plano terrestre, que a gente só consegue ver, infelizmente, o que está na frente dos nossos olhos, nos olhos materiais. Ele ainda não enxergava a existência na linha vertical. Isso é até infinito, que é uma existência atrás da outra, uma reencarnação atrás da outra. Ele era humilde, esperava apenas ver Jesus. Esperava apenas vê-lo, mas Jesus, além de olhar para ele, falou com ele e se hospedou em sua casa. Zaqueu é um personagem fantástico, mas infelizmente ele só aparece
nessa passagem do Evangelho. Você procura pelos evangelistas, você procura em cartas, em epístolas, e você não escuta mais falar de Zaqueu. No livro de Dona Ivone, psicografado por Dona Ivone, pelo espírito Leon de Tolstói, Ressurreição e Vida, publicado há décadas atrás. Leon Tolstói, ele foi um escritor famosíssimo, russo, de boa. Ele teve uma vida boa, ele fez coisas boas na vida, mas quando ele começa a escrever com Dona Ivone, ele já começa a escrever Além Túmulo, que foi uma psicografia, e ele conta que o primeiro capítulo desse livro justamente fala do encontro de Leon com Zaqueu. E Leon disse que estava lá, no além-vida, caminhando e se culpando, fazendo aquela culpa, porque eu não amei mais, porque eu não fui mais caridoso, porque eu não perdoei quem estava próximo de mim, porque eu não fui fraterno. E, de repente, Leon encontra um grupo de pessoas, vê de longe um grupo de pessoas, sentados à moda da Palestina. Um homem com os traços de palestino e, ao seu redor, algumas outras pessoas com os discípulos sentados ouvindo esse homem palestrar. Consigo mesmo, Leão comenta que parecia... Ele disse que quando descreveu Zaqueu, quando viu Zaqueu pela primeira vez, eles pareciam uns apóstolos de Nazareno. Quando ele foi se aproximando, ele ouviu um dos homens que ouvia a palestra contar que Mestre Zaqueu pediram ao Mestre Zaqueu que falasse um pouco das lembranças do tempo que ele teve com Jesus, porque eles estavam prestes a reencarnar e eles queriam trazer essa dádiva dentro do coração deles, para que ele não tentasse não falhar tanto na próxima encarnação. E aí Leão disse consigo, Zaqueu, será que esse é aquele que desceu da árvore? E Zaqueu começou a contar que quando ele viu Jesus, a vida dele nunca mais foi a mesma, depois que Jesus entrou na casa dele. Ele realmente seguiu. Ele disse que nunca abandonou Jesus. Ele esteve no Calvário, ele esteve seguindo todas as pregações, o pouco tempo que ele teve até a crucificação. Depois, ele não viu Jesus aparecer, porque ele só apareceu aos apóstolos e aos discípulos. Mas que depois ele procurou Pedro, ele procurou vários evangelistas. Mas por sua timidez, ele não chegou a... Nenhum deles eu percebi, porque ele não chegou a abrir a boca e dizer, eu quero continuar seguindo Jesus. Eu quero continuar com ele. Ele disse que os apóstolos estavam tão atordoados com os afazeres depois da morte do Cristo, e ele continuava carregando aquela dor do amigo, de ter vivido, de ter estado com ele, de ter sentido a presença dele, mas de ter perdido. E um dos erros que ele fala é que ele atribuiu essa questão dos apóstolos não enxergarem ele por ele ser publicano. Mas depois que ele desencarnou, ele disse que esse foi um dos maiores erros. Embora ele fosse um homem humilde, ele guardou isso dentro dele, ele não perguntou, ele deduziu e viveu uma boa parte da vida dele buscando lugar em lugar das pessoas que viveram também com Cristo, para ver se encontrava um lugar que ele ficasse. Tentando ouvir, de pregação em pregação, ele ia ouvir porque ele queria estar perto do Cristo. Até que ele encontrou Paulo. Ouviu falar de Paulo, que tinha sido perseguidor dos cristãos, e Paulo recebeu. A Paulo, anos depois, Zaqueu teve coragem de abrir o coração e dizer, eu venho buscando há anos me encaixar em um grupo porque eu não quero deixar o Senhor, eu quero continuar vivendo a vida e os ensinamentos de Jesus. E o que Paulo traz de volta a Zaqueu é o seguinte, Zaqueu, não se perca nas pregações. O que o reino de Deus precisa é de trabalhadores. Não se apegue apenas aí de um palestrante, eu vou usar palestrante, mas de um pregador a outro pregador, apenas a ouvir a palavra. Porque se não fizerdes nada, tu não andarás um passo à frente dos teus pés. E aqui é um trecho da passagem que Leon Tolstói descreve que Zaqueu disse que Paulo disse a ele, nenhum de nós, Zaqueu, a esse ponto, como eu disse, Zaqueu já tinha dado toda a sua fortuna,
Ele tinha dado um pouco à família, guardado um pouco para viver os primeiros anos, mas esses anos que se passaram, ele vivia do próprio trabalho, do próprio suor. Todavia, não em benefício do outro, não em benefício do Cristo, para a sua própria sobrevivência e procurando Jesus apenas nas palavras das pessoas e não nas atitudes. E aí Paulo diz isso a Zaqueu: nenhum de nós será tão pobre que não possa favorecer o próximo com algo que possua para distribuir o pão, o lume, o agasalho, o bom conselho, a advertência solidária, a assistência moral do infortúnio, o ensinamento do bem, a lição ao ignorante, a figura ao enfermo, a visita ao enfermo, o consolo ao encarcerado, a esperança ao triste, o trabalho ao necessitado de ganhar o próprio sustento honrosamente, o perdão àqueles que nos ferem, nos querem mal. Observem que, como eu já falei, ele não pede que nós escalemos o Everest, nem que façamos coisas dificílimas. Uma boa parte das coisas que ele pede são coisas que a gente pode fazer com as nossas próprias palavras e com o nosso próprio coração. O perdão àqueles que nos fazem mal, um bom conselho, o pão para aqueles que podem dar, para aqueles que podem ajudar e podem doar, a lição ao ignorante, isso aqui seria o exemplo, a visita àqueles que precisam, o consolo. Muitas dessas coisas sequer existe esforço físico, mas existe esforço do coração, existe esforço do sentimento. Muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. Ele, Jesus, no entanto, nele identificou o homem rico, de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Ora, quando eu achei essa passagem, me veio novamente as três... quando eu concluí essa parte do slide, eu fiz uma reflexão sobre as 4 coisas que foram necessárias para que Zaqueu tivesse recebido Jesus em sua casa e que ele tivesse mudado a vida dele completamente. Zaqueu quis. Zaqueu era um coração preparado. O que eu posso dizer de muitos de nós, porque se nós viemos buscar Jesus no centro espírita ou em qualquer casa religiosa, mostra que o nosso coração já despertou. Zaqueu fez o esforço. Zaqueu identificou a dificuldade que seria seguir Jesus e ele fez o esforço. Ele subiu na árvore para que depois, quando Jesus passasse, Jesus pedisse que ele descesse. Esse exemplo utilizado, que Zaqueu subiu a árvore, ele está falando da vibração, da elevação vibracional. Ou seja, se eu quero achar Jesus, se eu quero ver Jesus, eu preciso me melhorar. Eu preciso me elevar vibracionalmente. Desculpa, gente. Ok. Zaqueu fez isso. Zaqueu se consertou. Lembre-se que a primeira atitude de Zaqueu... Obrigada. Lembre-se que a primeira atitude de Zaqueu foi, assim que esteve na presença de Jesus, foi dizer que ele daria tudo o que ele tinha aos pobres. Então, ele sabia onde o erro dele estava. Eu não estou dizendo que todos nós temos que dar tudo que a gente tem aos pobres. Obrigada, Ricardo. Mas ele sabia onde o erro dele estava, de que forma ele tinha adquirido aquilo. A terceira, Zaqueu desceu. O ato de descer da árvore, quando Jesus diz desce, é o seguinte: tu me enxergaste, tu se elevou. Você se elevou espiritualmente para me ver, agora desce, porque no chão é que é a prova. Ao meu ver, seria uma alusão à reencarnação. Tivemos a lição, vimos a nossa programação, aceitamos.
E agora vamos descer. Vem ao chão, que agora é a prova. Mas eu estarei contigo o tempo inteiro. E a quarta seria a aceitação. Seria a tentativa. Então, que nós tenhamos toda essa força, que nós consigamos nos elevar moralmente ao ponto de querer e de ter força para mudar. Porque uma das coisas que Leon disse que Leon traz no final do livro é interessante. Se tu queres se elevar para ver o Cristo, ama. Mas ama muito. Ama todos. E depois disso, perdoa. Então, se a gente se elevar, se a gente sobreviver os obstáculos, ver quais são os efeitos e a gente passar por cima deles, basta que nós fiquemos em cima da árvore. Meus irmãos, acreditando na misericórdia divina, um dia Jesus vai passar e vai olhar para a gente e vai dizer: desce, que hoje me convém dormir na tua casa. Muito obrigada e que nós tenhamos a capacidade de receber Jesus como hóspedes na nossa casa por eternidade. Aqui é a bibliografia, o Pão Nosso, o Evangelho, Paulo Estevam, Ressurreição. Esse livro é muito bom, Ressurreição, Leon Tolstói. Aqui é a agenda do Jazz, para aqueles que não conhecem, no domingo nós temos o estudo da família, Evangelho da Missão Infantil. Segunda-feira, palestra, logo mais a gente vai ter o Evangelho, o estudo do SSS. Evangelho em português, estudo em inglês. Muito obrigada. Agora a gente vai ter o passe, que é uma transmissão de energia dos passistas para aqueles que recebem. Não é obrigatório. As pessoas que se sentirem confortáveis podem, assim que forem chamadas, vão entrar aqui na sala para receber o passe. Após o passe, vão ter uns copinhos de água fluidificada da pessoa que vai estar chamando. E muito obrigada.